Opa, aproveitando que você tá aqui, é rapidinho, não precisa pular. Eu tenho um HQ na Flip-Thru, o Utopia. Basicamente, é a história dos avatares do canal. Vai lá dar uma conferida pra ficar bonito. O link tá na descrição. Sabe, apesar da gente estar em uma era onde o conteúdo indie é mais apreciado do que nunca, onde também é bem mais fácil você se aproximar dos seus ídolos, que há mais ou menos 25 anos atrás parecia impossível chegar perto. Hoje você pode acompanhar seus tweets diariamente. Talvez o exemplo mais claro disso seja Hollywood e seus atores, onde eu vejo que foi um negativo enorme, já que a maioria deles é podre. E é aquele velho caso, nunca conheça os seus heróis. Mas quando falamos dos indies, é quase sempre positivo, uma forma bem fácil de se comunicar, atualizar os seus projetos. O público adora isso, e o criador indie, que depende muitas vezes exclusivamente dessa ajuda do público, acaba criando um laço bem mais forte e poupa bastante trabalho em marketing. Pena que de vez em quando, muito contato pode acabar sendo prejudicial. Aquela velha espada de dois gumes, a criadora de Digital Circus mesmo, que não atura mais a sua própria fanbase. Os caras pegaram no pé dela por falar o óbvio da sua própria história. Como ela se atreve a falar que os protagonistas que ela mesma escolheu são os verdadeiros protagonistas da história? Não são os personagens que eu queria? Espera, acho que eu tô me estendendo demais. Voltando, acho que isso tudo é pra dar mais ênfase. Quanto eu admiro esse tipo de criador, é melhor comentar logo sobre o novo episódio de Digital Circus. Olá, eu sou o escritor do Martelo. Eu sou um escritor e eu tenho um martelo. E se você também se amarra num bom episódio indie, hey, já deixa o seu like e o seu hype pra dar aquela força. Bora trocar uma ideia. Porque eu diria que o melhor de todos é Space King. E se eu ver alguém aqui falando que é The Nono Raccoon, eu vou ter que cometer algum crime contra a saúde pública. E só para ser franco, eu não sou um grande analisador ou apreciador da obra. O cara que consegue ver 20 minutos de episódio e gerar 40 minutos de conteúdo, isso é impossível para mim. Tô mais para um Zé Ruela, com um sonho, que quando vê criadores indies tendo as suas conquistas, toma isso como inspiração para continuar. Rapaz, vou te falar que ver o 8º episódio e depois voltar para o piloto só me fez perceber o quanto foram investidos conforme o tempo passava nesse projeto, que cada vez foi ficando mais bonito. Você sente que eles se importam no final do dia. Isso fora o quão bem eles conseguem contar a sua história em tão pouco tempo. Tipo assim, eles começam na praia, falam com o Charlie Peixe e depois de 20 minutos alimentando um sonho de fugir desse lugar maldito, você vê os humanos vendo aquela esperança sendo destruída. Já no episódio 8, lá eu particularmente achei que iria focar nos próprios humanos, enlouquecendo cada vez mais, ficando a um passo de perder toda a sua sanidade. Mas não, foi apresentar mais do Caim, e ele ficando louco ao invés disso. Então aparentemente eram duas IAs no começo de tudo, Caim e Abel. Então quer dizer que Caim matou Abel? Tá, foi mal, eu ri. É comprovado isso que eu falei? Não, mas achei engraçado pensar nessa possibilidade. Só de ver esses pontinhos se mexendo, eu acho que eu não compreendi direito, cara. Mas não vou deixar de pensar nessa possibilidade, porque eu achei muito interessante a referência de Caim e Abel. Mas eu vou te falar que eu simplesmente achei genial o plot twist, se é que a gente pode chamar disso, que foi o Caim, enquanto se revoltava, ele fica confuso do porquê está sofrendo tanto, apenas estava fazendo o seu trabalho. É até engraçado pensar que o Caim foi baseado no AM, de I Have No Mouth and I Must Scream, considerando que o Caim tá mais pra um bebê fofo, e o AM um velho rabugento, ignorante. Mas a gente não vai entrar nesse ponto. A propósito, a referência da música foi incrível. Quando ele comenta sobre estar sofrendo e punido, torturado, eu parei para refletir um pouco. Em todos os episódios, realmente, o Caim é bem inocente com os sentimentos dos humanos, e na maioria do tempo, deixava todo mundo mal por isso. Mas, os humanos também nunca tiraram um tempo para tentar entender essa IA, apenas faziam ela seu vilão o tempo todo, e o tratavam mal. Era até interessante ver, cara, toda discussão, todo momento negativo, dava para ver os sinais de estabilidade. Era só questão de tempo. Então, quais são as minhas previsões para o próximo episódio? O bolha é do mal, todo mundo vai ficar lunático, as pessoas que viraram aqueles monstros vão sair do buraco, o Jax vai culpar o Kingo por todo esse desastre ter acontecido, e todo mundo vai surtar. Muito boa animação indie, nota 10. Já quero mais. Também deixamos agradecimentos aos membros do canal, né? A galera linda que paga mais do que o YouTube e me incentiva a continuar com um sonho bizarro. Obrigado, pessoal. Tipo, sem palavras mesmo.